minuto para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Pastor Salomão. Livro de Marcos, capítulo 6. Vamos estar lendo Marcos, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, chegou a ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos seus convidados, não quis negar o pedido da jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram no túmulo. Pode sentar-se. Esse texto é um texto interessante porque ele fala exatamente de personagens marcados, por que não dizer 5, embora um dos personagens não é apresentado de forma mais precisa. Mas a gente consegue ver nesse texto algumas coisas que são interessantes. Primeiro personagem, o rei Herodes. Segundo personagem, a figura principal, João Batista. Terceiro personagem, Herodias. Quarto personagem, a sua filha. E o quinto personagem, o esposo de Herodias. Ou seja, 5 pessoas envolvidas de uma forma tão marcada nesse texto. E se nós formos pensar, a gente consegue extrair nesse texto muita coisa. Mas eu queria falar exatamente nessa leitura que fizemos sobre algo que me chamou a atenção. Examinando esse texto,
E eu posso dizer que Deus falou profundamente ao meu coração. Por isso eu quero compartilhar algo que me chamou a atenção. E eu queria falar nesse texto exatamente, foram oportunidades que essa mãe teve, que essa filha teve, que foram perdidas. Diga assim, oportunidades perdidas. Veja só, esse texto mostra, embora seja um texto marcado por um rancor, por um sentimento de ódio e por um ato de vingança, mas esse texto fala sobre algo que é muito, eu posso usar a palavra assim no sentido de dizer pesaroso, porque essa oportunidade perdida trouxe a dor, o sofrimento, o pesar e o desgaste emocional. Posteriormente, a Bíblia não faz a sua narrativa dizendo como ficou o coração dessa jovem, como ficou o coração dessa mãe, mas a verdade é que essa oportunidade perdida levou um homem justo, levou um homem reto, levou um homem que o próprio Senhor Jesus disse que nunca houve alguém igual a este homem, e que ele, por ser aquele que se colocou na posição de menor, passa a ser maior pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que não houve na terra nenhum homem como João Batista. Jesus diz isso. Não houve ninguém como João Batista. O homem que foi o propulsor, foi o que pôde anunciar Jesus. Mas esse texto, ele é marcado por um sentimento de rancor, por alguém que durante o seu tempo esteve ensinando a verdade. Uma ira que foi provocada no coração desta mulher, porque João Batista tinha ensinado a verdade e tinha confrontado aquela mulher pelo seu pecado. E aquela mulher agora, ela está vivendo um período em que dentro do seu coração veio a amargura, veio o ódio, não veio um sentimento de arrependimento. Ela teve a oportunidade de arrepender-se, ela teve a oportunidade de mudar o curso da sua vida e da sua filha, e quem sabe até do seu esposo, se ela fosse sincera. Mas diz o texto que esta mulher, ela guardou no seu coração um sentimento a ponto de mandar matar aquele que era um homem reto, um homem santo, um homem que esteve falando do bem e que anunciou o Evangelho, e que foi aquele que preparou o caminho para Jesus. E esse texto deixa claro que agora essa mulher, com sentimento no seu coração, ela faz algo que, em uma oportunidade que ela teve de mudar, quem sabe, a história da sua vida e da sua filha, ela faz uma escolha e que leva a uma tragédia. Ela faz uma escolha que leva à morte. Ela faz uma escolha que provocou ali uma ação em que talvez aquela jovem, a Bíblia não fala mais depois, posteriormente, como aquela jovem ficou, mas você imagine que enquanto ela dançava, era uma noite, quem sabe um dia de festa, enquanto ela se alegrava ali, o rei olhava para ela, e o rei, naquele momento, ao ver ela tão feliz dançando ali para ele, naquela festa que havia vários convidados que eram nobres, não era uma festa qualquer. Mas agora aquela jovem, ao dançar, o jovem, aquele rei, se alegra com aquela forma dela poder apresentar-se a ele. E naquela maneira que ela estava tão delicada, apresentando ali os seus dons através da dança. E ele se alegra, e ele, naquele momento que ele se alegra, ele chama aquela jovem e diz que daria tudo o que ela precisasse, e até a metade do seu reino ele daria para ela. E agora aquela jovem ouve aquilo ali, e ela chega para sua mãe e diz aquilo que o rei estaria colocando como uma proposta para que pudesse ela pedir. Então eu quero falar exatamente sobre isso. A recompensa que veio por um rancor, e esta recompensa a gente vê que foi perdida simplesmente por ela ter um rancor no seu coração.
por ela ter um sentimento que não levou ela à mudança de atitude. E aí a gente consegue enxergar que Herodias e sua filha perdeu a oportunidade de ter a metade do reino e conservar a vida do profeta João Batista, mas preferiu a morte. Aquela mulher preferiu a morte do que ter a metade do reino, porque se aquela oportunidade que ela perdeu, ela tivesse voltado o seu sentimento para o próprio Deus e houvesse um arrependimento, ela teria agora a oportunidade de ser uma mulher próspera. Porque se a sua filha fosse herdeira da metade do reino do rei, ela por certo, ela estaria segura. E ela perde a oportunidade. E Herodias e sua filha, ao perder essa oportunidade, troca pelo sentimento de rancor, pedindo a cabeça de um homem justo, pedindo a cabeça de um homem reto, pedindo a cabeça, a vida de alguém que estava revolucionando naquele momento, pregando o evangelho, alguém que estava fazendo o bem. Nós somos responsáveis por nossas escolhas, quando escolhemos o melhor caminho e andamos na verdade, não praticando o mal. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, quando nós estamos andando no caminho e não praticando o mal. Quem anda no caminho não pratica o mal. Quem anda no caminho não deseja o mal, nem dos seus inimigos. E quando a gente vê nesse texto, esta mulher desejou o mal de um homem que era um profeta. E quando as oportunidades são perdidas, em primeiro lugar, eu estive fazendo aqui algumas anotações, e hoje, durante a manhã, eu escrevi essa mensagem, e Deus falava no meu coração, quando as oportunidades são perdidas. Em primeiro lugar, quando ouvimos maus conselhos. Veja que esta jovem, embora ela foi a sua mãe, mas mesmo sendo a sua mãe, um conselho mau não deve ser ouvido. Mesmo sendo até um pastor, digo eu, na posição do pastor ou de qualquer colega, um conselho que contraria princípios, que quebra regras, conselhos que vão em contra a palavra de Deus, nós não devemos seguir. E quando as oportunidades são perdidas? Quando ouvimos maus conselhos. Porque quando não sabemos ter discernimento, quando não temos maturidade, como esta jovem, quem sabe um adolescente, ao dançar diante do rei, ela olhou ali aquela oportunidade e não percebeu quantas coisas ela teria pela frente se ela fizesse a escolha certa. Mas ela foi exatamente em busca de um conselho, esperando que aquele conselho fosse talvez o melhor, e não foi. E ainda mesmo assim ela seguiu ouvindo aquele conselho que levou à morte de um homem justo, que levou um prejuízo sobre aquele tempo que Deus estava fazendo na vida do João Batista, levando pessoas ao arrependimento. Mas tudo isso serviu como preparo, é claro, e de despertamento para os discípulos de Jesus que estavam vendo ali no início daquela caminhada a partida de João Batista, a tirada de João Batista da terra, para que iniciasse um novo tempo na vida de Jesus, em que Jesus já estava sendo pré-anunciado como Filho de Deus. Ali era um tempo de um novo começo, que o Senhor Deus estaria na vida dos discípulos, marcando aquele tempo, revolucionando aquele tempo, como preparo para que pudesse levar Jesus a ir ao Gólgota e morrer ali naquela cruz em nosso lugar. Então, quando as oportunidades são perdidas, quando ouvimos maus conselhos e quando ouvimos e não sabemos discernir os conselhos que nós recebemos, se eles são bons ou não. Mas existe conselho, meus irmãos, que são muito visível, que são muito presente no nosso dia a dia e que nós sabemos muito bem que eles não são bons. A palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem
parece ser bom, mas seus caminhos são caminhos maus. Seu fim são fim de tragédia, fim de separação, fim de morte, fim de atrito, né? E quando a gente vê que não temos maturidade, nós estamos provocando e produzindo isso. Então, quando não sabemos ter discernimento, quando somos imaturos, nós fazemos escolhas erradas. Por isso que quando somos imaturos, nas escolhas que nós fazemos, muitas das vezes nós estamos dando dano, prejudicando alguém. Como foi esta jovem que levou à morte de um homem santo, de um homem justo. Quando nós sabemos fazer escolhas certas, nossos caminhos, eles são realmente conduzidos pelo Senhor. Então, quando a gente percebe que esta é uma realidade, irmãos, de que as oportunidades são perdidas, mas por outro lado, eu quero dizer que nossas escolhas determinarão novas oportunidades. Aquela jovem não teve, a Bíblia não fala mais dela, nem fala de Herodias. Quem sabe o fim dessa jovem tenha sido trágico ou não, mas cabe a nós olharmos esse exemplo e percebermos que as nossas escolhas determinarão as novas oportunidades. Nós podemos fazer a escolha do arrependimento, nós podemos fazer a escolha de uma mudança de direção, uma mudança de atitude, e poderemos sermos conduzidos pelo Senhor com as nossas escolhas, porque elas determinarão as novas oportunidades. Deus, Ele quer dar outras oportunidades, irmãos, para todos nós, quando nós nos arrependemos, quando nós temos tempo de mudança e queremos uma mudança. Então, quando as nossas escolhas, elas são realmente direcionadas por Deus, quando nós nos sujeitamos em humildade, reconhecendo o nosso pecado, o nosso erro, as nossas escolhas determinarão as novas oportunidades. E quando fazemos a escolha e praticamos o bem, é porque nós estamos andando na verdade. Quando nós estamos praticando a justiça, é porque nós estamos andando na verdade. Quando nós estamos afastando-nos de quem dá maus conselhos, é porque nós reconhecemos e sabemos diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. Sabemos diferenciar o que é certo do que é o errado, de quem anda na verdade, de quem não anda na verdade, de quem pratica a justiça, de quem não pratica a justiça. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer dar novas oportunidades, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha vivido distante dele, ainda que eu mesmo tenha feito algo que tenha entristecido o próprio Deus, mas quando há um arrependimento sincero, quando há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então eu quero concluir dizendo que as oportunidades perdidas, como foi na vida desta jovem, nós podemos ver este mau exemplo de uma mãe que não soube dar um bom conselho, de uma mãe que levou, quem sabe, a traumas na vida desta jovem, de viver vendo, quem sabe, como chegou aqueles homens ali, né, após decapitar João Batista e trazer a sua cabeça sobre um prato para dar à sua mãe. Quando eu paro para pensar em um fato como este, eu imagino quão cruel era esta mulher, a ponto de chegar para a filha e pedir uma coisa dessa para levar ao rei. Quantos desejos absurdos por capricho muitos têm feito para agradar a quem ama. Quantas pessoas têm feito coisas que desagradam a Deus porque não estão andando na verdade. Eu penso que quando a gente vê um texto como esse e a gente enxerga que oportunidade esta família teve de poder fazer a escolha certa, mas jogou fora o direito de, quem sabe, de ter 50% do reino, conforme foi proposto para aquele momento de festa em que o rei estava ali. A sua palavra
por certo não poderia ser invalidada. Aquilo que ele pediu, o texto diz que ele ficou com pesar na alma, porque ele sempre ouvia João Batista, ele tinha uma visão de estima a João Batista, e aquele pedido levou ele a se constranger. Mas diz o texto, mas pelo fato dele ter prometido a palavra de um rei, não poderia voltar atrás. E ele teve que dar a ordem para o seu capataz ir lá e executar o João Batista e trazer a sua cabeça em um prato. Muitos não percebem o que estão fazendo e estão fazendo maus escolhas, e as suas escolhas determinarão o seu amanhã. Pense nisto: as suas escolhas, sendo elas certas ou erradas, elas determinarão o seu amanhã. Que Deus possa nos abençoar e que nós façamos das oportunidades que Deus tem nos dado momentos de glorificar o seu nome, momentos de exaltar o seu nome, e jamais de levar uma maldição que venha marcar a mente de pessoas que muitas das vezes elas se envolvem e se relacionam conosco. As nossas palavras, irmãos, e as nossas ações, elas marcam um tempo nos corações, e que nós possamos entender isto, como nós temos agido e como nós temos feito as nossas escolhas. Que Deus nos ajude e nos ensine a fazermos as melhores escolhas, para que assim a bênção do Senhor, que só enriquece, que não acrescenta dores, venha sobre cada um de nós. Que Deus abençoe. Trago esta palavra em nome de Jesus. Pastor Salomão da Paz.